notícias sempre em alta você vai ver. No ritmo da informação nós vamos te entreter com as tendências do dia, tudo em primeira mão, conectando o mundo nessa nova direção. Tudo, é hora de informar. Cada notícia uma batida pra te animar. Dudu Notícia que é tendência tá aqui. Informação de primeira sempre pra você. Dudu Notícias, o que é tendência tá aqui. Informação de primeira sempre pra você. Dudu Notícias, som que você vai sentir. Entre nessa vibe, venha nos seguir. Ao toque do sintetizador, as novidades vão soar. A cada clique a verdade vem pra te inspirar. Siga a linha do tempo, notícias na palma. Dudu Notícias, o futuro é nossa alma. É nossa missão, está sempre a par. Com Dudu no comando, podemos arrasar. Dudu Notícias, o que é tendência tá aqui. Informação de primeira sempre pra você. Dudu Notícias, som que você vai sentir. Entre nessa vibe, venha nos seguir. Dudu Notícias é o que há no seu dia a dia, sempre pronto pra brilhar. Dudu Notícias, o que é tendência tá aqui. Dudu Notícias sempre em alta você vai ver. No ritmo da informação nós vamos te entreter com as tendências do dia, tudo em primeira mão. Estamos de volta com o podcast Dudu Notícias. Essa tarde com a professora Janaína, tá conosco aqui. A gente já de antemão agradece a ela por ter disponibilizado o tempo dela para estar trazendo esclarecimento, informação para todas as pessoas e seguidores do canal Dudu Notícias. A gente dá esse boa tarde a ela e agradece a ela. Pede a ela para que ela se apresente, fale um pouco dela, diga quem é a pessoa dela, porque está nessa profissão de fonoaudiologia. E fica à vontade, professora, o tempo é seu. Ai, que bom. Muito obrigada, Dudu. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer imensamente o convite, a oportunidade. Como você já falou, eu me chamo Janaína Benício, sou daqui de Campina Grande e me dedico há 20 anos a ser uma facilitadora de conexões. Então, eu sou fonoaudióloga de formação e tenho uma paixão muito grande pela saúde mental, que me fez ir unindo estudos, terapias do sistema familiar para integrar isso na comunicação. Eu acredito realmente que a comunicação é uma ferramenta muito forte de saúde mental e me dedico a fazer isso hoje, ajudando empresários a destravar diante da câmera, ajudando pessoas a ter mais desenvoltura no momento de falar dos seus trabalhos, de conduzir suas equipes, para que a comunicação seja realmente um veículo de facilitação do dia a dia. Aí a senhora entrou na parte mais
importante. A comunicação onde todas as pessoas precisam ter uma comunicação clara, limpa, uma comunicação que possa ser entendida por pessoas que não tenham qualificação. Às vezes tem pessoas que não têm estudo, mas se você tem uma comunicação boa, se você tem uma comunicação transparente, uma comunicação que você estude com uma pessoa do gabarito da senhora, fica bem mais fácil da gente se comunicar com todo tipo de pessoas, porque o mundo, na realidade, estamos cercados por tipo de pessoas com grau de escolaridade bom, com grau de escolaridade médio, ou às vezes até sem esse grau de escolaridade. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho o que despertou na senhora ter essa motivação de ser essa pessoa que leva a comunicação e o modo de se comunicar e de se expressar e de destravar essas pessoas bem mais fácil para aqueles que necessitam e precisam. Eita, vamos começar logo com emoção. Logo no começo. Eu cursei fonoaudiologia, né, em 2004, terminei o curso, mas na verdade a minha carreira com a comunicação, o meu grande professor de comunicação foi o meu avô, seu José Benício. É por ele que eu carrego esse nome com tanto orgulho. E eu lembro que criança, na casa dos meus avós, toda vez que tinha aqueles eventos de família, reunia no terraço, fazia aquela mesa, chegava cada um, ia contando as histórias ali. A cada 2 minutos tinha que repetir tudo. E eu amava ver aquilo ali. Eu gostava de ver as pessoas se olhando, sorrindo, se abraçando. Eu não entendia que aquilo era comunicação. Eu achava que aquilo era carinho. E eu gostava de ver. E quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, acho que isso, meu avô teve uma infecção e perdeu simultaneamente visão e audição. Então, tudo aquilo que nós tínhamos acabou se perdendo, porque as pessoas falavam, ele não conseguia entender, tinha que repetir, aí vinha a impaciência, e eu vi aquele vínculo se partir. Então, desde muito pequena, eu ajudava meu avô a fazer a limpeza do aparelho auditivo, a ver se estava no volume certo, acompanhava nas consultas, e eu vi o meu avô se superar de uma forma absurda. Então, depois daquela doença, ele passou a enxergar e ouvir a gente com olhos e ouvidos que não eram desse mundo. E ali eu comecei a me inspirar realmente na comunicação. Aí o tempo passou, eu achei que era só um acontecimento de família, que ninguém nunca ia saber disso. Quando fui escolher meu curso, optei pela fonoaudiologia. E ali eu fui desenvolvendo cada vez mais a minha paixão pela comunicação, por essa importância. Eu prezo muito por algo que o ser humano tem. São 2 princípios básicos, que é o desejo de utilidade e de pertencimento. Então, onde nós chegamos, nós queremos fazer parte daquele ambiente e nós queremos nos sentir úteis. Se você chega num ambiente onde não tem a oportunidade de fazer nada, ou tudo que você faz é desprezado, você não tem vontade de estar ali. E eu entendia que a comunicação fortalecia muito isso. Então, gostei muito das técnicas, me aprimorei, mas eu tinha uma outra paixão, que era a mente humana. Aí ali eu fui estudando saúde mental e aos poucos eu fui tentando entender como era que eu fazia para combinar essas 2 coisas. Eu entendi que não bastava ensinar uma técnica, demonstrar como fazia um movimento, como fazia uma postura, mas fazer com que a pessoa se sinta bem e entender por que ela está ali diante dos outros, por que é importante que ela fale. Isso é um desafio muito grande, é um medo de muita gente hoje. E eu sou cada vez mais encantada, toda hora estou inventando alguma coisa. É sem fim. Professora, a senhora é uma grande estudiosa na sua área, a senhora é uma pessoa que a gente deu uma estudadazinha muito rápido, porque o currículo da senhora é muito amplo, não deu para mim dar uma estudada grande não, mas a senhora proporciona hoje em Campina Grande cursos e palestras e algo na sua área que é muito interessante. Eu queria que a senhora falasse da parte profissional e aquela parte que as pessoas podem acessar e pode chegar até a profissional, a professora, para ter essa oportunidade. Isso. Hoje aqui em Campina eu tenho um trabalho voltado para comunicação e oratória,
porque eu entendi essa necessidade de mercado. Depois que veio aí a pandemia, todo mundo precisou colocar a cara diante do público e colocar ali o seu produto, aparecer realmente, e não é fácil. Muitas pessoas sofrem com a dificuldade de saber lidar muito bem com o cliente, saber tudo do seu negócio, mas quando liga uma câmera, que é a oportunidade de divulgar aquele trabalho, a pessoa trava completamente. E eu fui desenvolvendo algumas técnicas, e baseado no que eu aprendi com o vovô Zé Benício, eu fui desenvolvendo um método que eu chamo carinhosamente de falando de coração. E esse método hoje me acompanha nos cursos de oratória, nas mentorias, nas imersões, nas palestras, nos atendimentos individuais. Onde eu vou, ele está comigo. Eu quero que a senhora divulgue essa parte aí, desses cursos, como é que se acessa, como é que faz, como é que se inscreve, assim, como é que chega até essa parte aí. Para que possa ter acesso aos cursos, às mentorias, eu tenho o meu Instagram, é possível chegar a partir de lá, o @JanaínaBenício_, onde você vai ter a oportunidade de passar por várias etapas comigo. Hoje eu tenho desde o clube da oratória, que são aulas online a cada 15 dias, e nós trazemos pontos da comunicação para serem discutidos. E temos também as outras etapas. Então, tem aquelas pessoas que me procuram para fazer uma consultoria. Dizer, Janaína, eu já gravo, eu já tenho uma certa desenvoltura, mas eu queria entender melhor como é que eu melhoro minha postura, como é que eu faço para enfatizar a minha mensagem. Às vezes eu quero fazer uma coisa e parece que eu não estou levando tão a sério. Então, tem a consultoria Encontro Único e tem a... Porque o que serve para você, de repente, não serve para mim, não serve para uma outra pessoa. E a gente precisa compreender muito bem o contexto de cada um antes de fazer uma recomendação. Mas lá tem todas as informações para que se possa... O tempo, professora, leva muito tempo para você sair um bom comunicador de um curso ou se expressar bem? Ou leva muito tempo ou vai por pessoas? A senhora administra seus alunos, cada um tem uma dificuldade e a senhora faz uma mentoria diferente ou um curso diferente, ou leva um tempo, ou alguns já desenrola com um curso só? Porque a gente sabe que tem uma metodologia que a senhora tem um mais avançado, um médio, um mais, né? Sim, eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Eu tô querendo fazer, viu, professora? Você é seu aluno. Olha, transformar a comunicação de uma pessoa, normalmente eu coloco um prazo mínimo de 8 semanas. É possível transformar a comunicação de qualquer pessoa em 8 encontros. Claro que a dedicação de cada um, o empenho de fazer um treino, de escutar a professora dizendo assim, faz um exercício de respiração e achar que bobagem, vai ser a respiração que vai fazer alguma diferença, quando a respiração é a base da vida. Então, com 8 semanas já é possível ter uma diferença absurda na comunicação. E isso independe se é um grupo, se é individual. Agora, claro, as necessidades de cada um vão ser atendidas dentro do que é possível se oferecer. Tem pessoas que dizem, Janaína, eu preciso de um horário muito flexível, então eu atendo empresários, eu atendo médicos que precisam dar plantões, às vezes advogado que está aqui tem que viajar para fazer audiência em outro lugar, e aí para essas pessoas a gente acaba fazendo um trabalho individualizado para flexibilizar o acesso. Tem aqueles também que dizem, eu tenho tanta vergonha que nem num grupo eu consigo ir. Então, para esses que vai o atendimento individualizado. Mas, normalmente, eu gosto muito de pessoas, até porque no momento que nós começamos uma aula e cada um vai trazendo suas dúvidas, suas percepções, os seus medos, acontece uma identificação muito grande. Então, isso faz com que todos aprendam. Assuntos importantes são levantados, olhares importantes são levantados naquele momento em que as pessoas estão em grupo. Mas com dedicação, com a técnica certa, 8 semanas tem uma transformação, um crescimento absurdo.
Professora, qual a importância da fonoaudiologia na vida do ser humano? Aqueles que são muito tímidos e aqueles que acham que são incapazes de entrevistar, de se comunicar, de apresentar um TCC num fim de curso ou de algo dessa parte aí, professora. A fonoaudiologia, ela vai trazer, Dudu, toda a carga necessária de expressividade para qualquer tipo de ambiente. Então, quando nós trabalhamos os aspectos de comunicação, nós vemos a respiração, mas para que você possa manter uma respiração adequada, você precisa estar bem com aquela situação, se sentir confortável naquele papel, entender qual é a função daquele momento. Tem a sua postura, os seus gestos, a própria entonação. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer uma defesa que ela está ali contrariada, ela está, de repente, tentando agradar alguém ou está ali por motivos de outras pessoas que pediram e ela não tem convicção nenhuma naquilo que está sendo passado. E isso é algo que precisa ser dito porque a comunicação é muito mais que as palavras. Na verdade, só 7% das nossas as nossas palavras representam 7% da nossa comunicação que vai ser efetiva. 55% é a nossa linguagem não verbal. Então, a postura, o sorriso, o olhar e ali 38% do tom de voz. Então, muitas vezes a pessoa está falando sobre um assunto que ela domina, mas sem convicção nenhuma, com uma postura incorreta. E ela não passa credibilidade por conta desses outros fatores, que são interferentes porque vem tudo do inconsciente. Então, primeiro nós trabalhamos o autoconhecimento, a percepção de si, aí depois sim vai para diante do público. Professora, a senhora passa aquelas técnicas de gesticular. Sim. A senhora falou da respiração, eu lembrei que as pessoas, os grandes oradores, eles gesticulam muito, eles mexem muito com as mãos, às vezes com os olhares, mexem em óculos e tal. Eu queria que a senhora falasse dessa parte, das partes de algumas das técnicas, de todas eu sei que não vai dar para a gente falar, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessas técnicas de gesticulação, a senhora falou já de postura, mas tem uns segredos que a senhora tem, eu queria que a senhora descobrisse só um, até para que eu melhore também. A gente dá uma melhorada. O segredo da comunicação não verbal é principalmente quando o gesto combina com a palavra. Muitas vezes entra em choque e perde credibilidade no momento de uma apresentação aquela pessoa que ela diz uma coisa e o gesto demonstra outra. As pessoas identificam muito rápido que ali não está coerente. É aquela pessoa que cruza os braços e diz, eu estou aberta a perguntas. É aquela vizinha que abre a porta e diz, não vá agora não, toma mais um cafezinho. Então, esses gestos, eles precisam combinar. Quando são gestos muito amplos, que você vai lá muito alto, além da cabeça, parece que você está brigando, você está tentando impor um posicionamento. Mas quando são gestos muito contidos, aquela pessoa que aperta as mãos, fica com a mão no bolso, fica aqui, segura na cadeira, então mostra que ela está se sentindo acuada, presa. Então, é necessário ter a naturalidade. Tem uma autora, uma fonoaudióloga também, muito famosa, que ela diz que se você quiser falar bem, deixe o seu corpo se movimentar. Porque é isso que nós fazemos no dia a dia. Interessante. Professora, existem palestras específicas e cursos para o pessoal da área da política? Os políticos são bons oradores, né? Os políticos são pessoas que falam em público, que dão entrevistas diariamente. A senhora tem específico esse público? A senhora atende esse público também, professora? Também atendo esse público. Tem algumas pessoas que fazem parte da carreira política que fazem curso e tem aqueles também que fazem mentorias individuais, para que eles possam compreender como é que esse desenrolar, como é que essa desenvoltura pode favorecer. Uma coisa que, por exemplo, é algo muito comum e que é muito ensinado às pessoas que estão ali na carreira política é que sempre entrem da esquerda para a direita, porque isso facilita a leitura que o cérebro faz,
faz com que fique mais confortável. Chegar num ambiente, sorrir, cumprimentar as pessoas. É muito comum você ver um político chegando no ambiente, ele fala com todo mundo, mesmo que ele não conheça. Isso faz com que os outros olhem e tenham a impressão de que ele é uma pessoa popular. E isso também abre espaço, porque alguém está ali e diz, é uma pessoa importante, vamos servir melhor, vamos oferecer algumas coisas. Então isso faz com que a pessoa acabe se destacando. Não só no meio político, mas em qualquer área da vida. Sorriso, o olhar, são métodos de conexão que facilitam muito no dia a dia. O olhar em si, professora, transmite uma segurança muito forte, né? Muito. A senhora tem um olhar que transmite o que a senhora está falando com muita firmeza, com muita segurança. A gente entrevistando a senhora, a gente sente que a senhora tem muita segurança no que fala e muita firmeza no que diz e no que passa para quem está escutando. Eu que estou entrevistando já observei isso e vi que a senhora deve passar isso para os seus alunos. Professora, há hábitos no dia a dia que podem prejudicar a comunicação ou a sua saúde vocal ou essa parte? Hábitos? Sim. Queria que a senhora desse uma. O que é que prejudica a comunicação? Tudo aquilo que não é natural pode atrapalhar a comunicação. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o hábito de fumar. O cigarro, ali tem uma agressão não somente da nicotina, da substância em si, mas da temperatura, a fumaça que vai entrar ali, tudo isso danifica e resseca o trato vocal. Então, cigarro é algo que atrapalha muito, excesso de bebida, falta de água, o WhatsApp na velocidade número 2 atrapalha muito a comunicação, porque nós perdemos a noção do tom de voz. Muitas vezes uma pessoa manda um áudio e ela está dando ali uma notícia ou um comando. Quem escuta na velocidade 2 diz, está brigando comigo por quê? Aí responde com um desaforo, aí a outra pessoa faz, bota na velocidade 1 e escuta de novo. Então, às vezes, você acaba tendo dificuldades de comunicação por hábitos muito simples. Por exemplo, a saúde vocal pode ser comprometida por um excesso de álcool, o cigarro, falar muito sem se hidratar, falar muito alto. Isso aí vai prejudicar em relação à questão física mesmo, à questão orgânica. Mas existem outros hábitos de comportamento que também atrapalham a comunicação. E aí acaba que muitas vezes existem ruídos, situações que são enfrentadas, porque a pessoa está acostumada a viver naquele modo operante. Professora, o curso também educa a voz das pessoas. A gente vê que tem pessoas que têm um tom de voz que às vezes falam tão alto que nem necessita, porque estão bem perto da senhora, mas a senhora às vezes vai reclamar e diz, fulano, pode falar baixo, eu estou escutando aí. Eu falo assim mesmo. Essas pessoas precisam, professora, de passar por um aperfeiçoamento, de procurar uma ajuda, de se tratar essa parte, porque às vezes elas próprias não têm essas informações que eu queria que a senhora passasse para essas pessoas, e elas falam alto, elas gritam, elas às vezes, e não é delas, às vezes elas ficam até constrangidas quando a senhora vai reclamar, rapaz, não falo tão alto assim não que eu estou escutando. Não, rapaz, é porque eu falo assim mesmo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse também, professora. Esses hábitos, por exemplo, de falar muito alto, eles podem ser corrigidos durante o curso, mas não é o foco. Normalmente, quando a gente vê alguma alteração de fundo clínico que precisa de um acompanhamento, aí a pessoa é orientada para que ela possa fazer de forma individual. Mas sim, todos os aspectos de comunicação, de alguma maneira, são trabalhados. Por exemplo, quando eu ensino as pessoas sobre a conexão através do olhar, elas entendem que se eu estou próxima de você, eu não preciso gritar. Eu posso medir a minha voz através dessa distância. Então, sim, se a gente estiver num espaço bem grande, você está numa ponta, eu estou na outra ponta do ambiente, aí eu preciso realmente alterar o meu tom de voz. Quando eu entendo que eu consigo ali colocar a minha mensagem sem precisar ficar brigando com o ambiente, eu também vou educar o meu tom de voz. Então, muitas vezes, algumas orientações vão sendo passadas. Olha, preste atenção na tua pronúncia, faz alguns exercícios aqui para poder
melhorar. Então, reduca um pouquinho aqui esse volume, preste atenção na sua distância da pessoa, observa o tempo de fala. Se de repente você não está se prolongando demais, se explicando demais, e aí os outros acabam perdendo a conexão. Porque a comunicação boa é aquela que quando eu termino de falar, você tem vontade de saber um pouquinho mais sobre algum ponto. Então, isso é o que vai fazendo com que flua de uma forma mais fácil e mais leve a comunicação. Professora, há alguns mitos na fonoaudiologia que existem, que as pessoas têm e lhe perguntam muito. Eu queria que a senhora desse essa palhinha, porque tem uns mitos, né? Alguns dizem, rapaz, tem isso. Não é com a fonoaudióloga, não é com fulano. Alguns não sabem e fazem daquilo um mito. Existe, professora? Existem sempre mitos que nós precisamos orientar as pessoas a respeito deles. Alguns, por exemplo, que fonoaudiólogo não trabalha comunicação e oratória. É um grande mito. É um grande mito. E as pessoas dizem assim, como assim? Você, fonoaudióloga, está trabalhando isso? Sim, porque nós somos profissionais da comunicação, estudamos a comunicação de forma ampla, na fisiologia, no sistema nervoso, de todas as maneiras como ela deve se empregar. Então, sim, isso é um ponto a ser trabalhado. Mas existem também situações onde as pessoas confundem um pouco a questão de atuação de cada área. Às vezes ela espera que o fonoaudiólogo ele faça todas as áreas. Então, tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem, olha, mas eu preciso que você atenda uma criança com autismo e tem essa criança que tem uma dificuldade aqui para engolir, ela quando vai deglutir fica ali engasgando, tem aquela pessoa que tem uma perda auditiva e eu preciso que você atenda todos. E aí, esse é um outro mito que nós ainda muitas vezes somos vistos como generalistas e até podemos atuar assim, mas quando nós nos especializamos numa área, fica muito mais fácil de dar um direcionamento, de aprofundar. Não impede, claro, de passar uma orientação, de tirar uma dúvida, porque isso aí é natural. Professora, nos casos de saúde mentais e casos que pessoas que têm esses problemas de autismo ou pessoas que têm TDAH, alguma dessas formas que a mente bloqueia, a fonoaudiologia é muito importante. Qual das áreas que mais são tratadas no mundo atualizado hoje, professora? O mundo precisa de fonoaudiólogos. Porque quando nós falamos dessas condições da atualidade, como por exemplo o TDAH, é algo que muitas vezes se associa à criança que tem uma dificuldade, que não está aprendendo na escola e que não está tendo determinado rendimento. Mas não é somente isso que causa essa condição. Hoje, por exemplo, o uso excessivo das telas, o celular ali durante muito tempo, esse movimento de mudança de tela faz com que o sistema nervoso libere uma substância chamada dopamina, que ela dá uma sensação de prazer, ela dá aquela sensação de uau, novidade. E aí, quando nós saímos da tela e voltamos para o mundo real, que chato, o mundo real é parado. Ele não tem a mesma quantidade de estímulos. E isso faz com que, muitas vezes, a pessoa saia do telefone e ela não consegue ler uma página de um livro. Ela começa a ler uma instrução e ela não tem paciência, porque o cérebro está funcionando em modo acelerado. Então, isso é algo que a fonoaudiologia, ela trabalha também, porque a partir da audição, nós temos as condições de estímulo para memória, atenção, concentração, aprendizado. Então, no momento em que nós vamos trabalhando aquilo ali, facilita para que a pessoa ela consiga melhorar o desempenho, ela consiga passar mais tempo. E é por isso que hoje, quando qualquer pessoa me procura, que me fala sobre a questão do TDAH, a primeira coisa que eu pergunto é: quanto tempo de tela? Porque a insistência nesse tempo de tela faz com que muitas pessoas se prejudiquem. Tem crianças, por exemplo, pequenininhas, que deveriam estar desenvolvendo a linguagem
e não conseguem desenvolver porque estão ali diante de uma tela e a família naquela busca de deixa eu ocupar aqui enquanto eu dou conta das outras coisas, porque a gente sabe que o mundo exige muito e como adulta eu entendo essa necessidade, mas para a criança é prejudicial, porque a criança entende que ela é só mais um objeto ali e ela não precisa interagir porque a tela faz tudo. Aí a criança entra naquele modo de acomodação. E os pais ficam desesperados. Por que meu filho não fala? Por que ainda não está falando? Por que meu filho não faz contato visual? E muitas vezes isso vai se misturando com outras situações e entrando até pelos diagnósticos que nem sempre são feitos da forma correta. Porque ao invés de passar por toda a maratona e chegar, por exemplo, a um diagnóstico de autismo, a pessoa vai lá, vê no Google 2, 3 características e faz, eu acho que meu filho é autista. E aí começa muita coisa a acontecer e prejudicar as famílias. A pergunta aqui para a senhora, Marcos Antônio, lá da Liberdade, pergunta, você pai pela primeira vez, era necessário que fizeste um curso com a professora para se comunicar e melhorar a criação dos meus filhos? E aí, professora? Marcos, é isso? Marcos Antônio, lá da Liberdade, o Rio de Janeiro. Ele quer saber se ele necessitava de... Ele acha que os pais hoje não se comunicam bem com os filhos. Sim. Marcos, todo mundo tinha que estar fazendo um curso de comunicação hoje. Não só para lidar com os filhos, mas para lidar com as pessoas no dia a dia, com a sua esposa, no trabalho, na fila do pão, em todos os ambientes que você vai. É extremamente necessário. E nós temos uma cultura que oprime essa comunicação. Durante muito tempo, nós ouvíamos que se mete em conversa de adulto, não. Ninguém perguntou. Isso não é coisa para criança. Não fale com o estranho. E aquilo era dito, para uma criança é recebido como sendo verdade. E aí quando você cresce, muitas vezes você deixa de dar a sua opinião porque você aprendeu que o correto é ficar na sua. Você deixa de aparecer, de ter desenvoltura porque você aprendeu que não é para falar com estranhos. E como assim eu vou me expor para quem eu não conheço? E essa comunicação faz com que nós possamos nos relacionar de uma forma completamente diferente. Então, sim, Marcos, é necessário fazer um momento de olhar para essa comunicação, até para que você possa entender um pouco tudo aquilo que construiu a tua criação e para que você possa fazer diferente com o teu filho, para que você possa ser um pai que vai olhar para o seu filho e tentar entender o que ele precisa, ao invés de eu vou fazer diferente porque não fizeram comigo, então agora eu vou compensar no meu filho. E às vezes isso acaba sendo prejudicial. E da mesma forma, com a esposa, com os amigos, no trabalho, todo mundo tinha que fazer. Muito bom, professora. Professora, a senhora vê de que forma o mundo tecnológico atrapalhou muito a área da comunicação, da fonoaudiologia, a área da expressão, do entretenimento das pessoas umas com as outras? A senhora tem uma visão dessa parte tecnológica na sua área, a qual a senhora hoje exerce esse curso tudo para que melhore as pessoas, mas atrapalhou em alguma coisa, professora? A senhora acha que atrapalhou? A tecnologia, ela tem as suas interferências na comunicação. Eu, particularmente, sou alucinada por tecnologia. O mestrado foi em tecnologia aplicada à saúde, então fui lá trabalhar com impressora 3D, com essas inovações, e estou sempre buscando formas de trazer isso para a saúde. Eu penso que a tecnologia, ela é uma aliada. Porém, nós precisamos lembrar que é uma ferramenta. Nós não podemos delegar tudo à tecnologia. O grande problema da comunicação com a tecnologia é quando nós delegamos. É quando, ao invés de alguém estar com a criança, liga a televisão. É quando, ao invés de nós termos um momento de conversa, não, a gente faz uma chamada de vídeo.
é quando nós estamos em casa com o filho, assistindo um filme, e aí, sem querer, querendo, o filho dá um vacilo, a gente puxa o telefone assim e fica respondendo o WhatsApp no cantinho. Então, isso acaba atrapalhando. E quantas vezes? Aí, vida real, você não passa num restaurante, numa lanchonete, tá a família inteira, cada um no tablet, o outro no celular, ou tá um casal e cada um olhando sua rede social, e o outro tá ali. Então, nós temos o mundo de informações na nossa mão, mas muitas vezes nos perdemos de quem está do nosso lado. Então, é preciso ter esse cuidado e compreender que aqui é uma ferramenta, tem que ter hora para ser utilizado. Bom, professora, na área da comunicação e da telecomunicação, pode se consultar com a senhora através da videochamada? Eu posso ter alguma dúvida, eu posso querer saber alguma coisa na área da comunicação e me consultar com a senhora na forma de teleconsulta ou na forma de videochamada, ou a senhora está na sua residência, ou eu não ter esse tempo e a senhora ter essa disponibilidade. Há essa conexão da profissional da senhora com o seu paciente ou com o seu cliente? É possível, sim. A senhora já tem essa disponibilidade? Sim, é possível, sim. Perguntaram aqui. Perguntar ela se eu posso fazer uma teleconsulta. Eu digo, meu amigo, vou perguntar aqui, professora. Teleconsulta eu não tinha nem visto. Na área da fonoaudiologia, não. A teleconsulta... Mas ele está perguntando aqui. Isso. A teleconsulta hoje é uma realidade em todas as áreas. A pandemia, ela trouxe, de certa forma, essa facilidade. Existe a possibilidade, sim, de um tipo de acompanhamento feito online. Hoje eu tenho alunos e alguns pacientes que são de lugares diferentes do Brasil e alguns fora do Brasil, onde nós temos esse momento de sentar, de conversar ali, de tirar as dúvidas e entender. É possível fazer esse direcionamento, porém com a clareza de que, em algumas situações, ali, a partir daquela consulta, a pessoa vai ser direcionada e realmente precisa de um profissional ali próximo, porque às vezes existem manobras que precisam ser realizadas, existe um momento que precisa de uma orientação mais próxima. Por exemplo, uma criança fazer uma consulta com fono online, para fono que acabou de dizer que não as telas para crianças, não, né, gente? Mas assim, o pai e a mãe, Janaína, eu preciso fazer uma consulta contigo, eu preciso dessas orientações, eu preciso saber qual é o caminho. Aí sim, para que a gente possa facilitar esse acesso à comunicação e às informações, sim. Fica tudo agendado direitinho, né, professora? Fica tudo agendadozinho. A professora tem essa disponibilidade de responder a sua pergunta aí. Tudo feito com hora marcada, tudo agendado. Direitinho. Professora, qual é o maior desafio da sua vida até agora, né? Vai ter outros e outros e outros. Né? A vida nunca para, a senhora sempre está estudando. Mas até agora, um dos desafios que eu queria que a senhora contasse, que chamou sua atenção na sua área profissional como fonoaudióloga. Dudu, o maior desafio como fonoaudióloga foi me libertar do que eu aprendi a vida inteira, de que, Janaína, estude, seja muito boa com a técnica e tá tudo certo. De fato, em algum momento da história, isso foi uma realidade, porque muitas pessoas não tinham acesso ao ensino superior e ter essa possibilidade de ter uma formatura. A gente escuta várias histórias assim. Porém, existem outros pontos que não são abordados ao longo da nossa formação e que são extremamente necessários para a sobrevivência de qualquer profissional. Gestão financeira, gestão de qualidade, atendimento ao cliente. Então, eu precisei parar um pouquinho a técnica e olhar um pouquinho para coisas básicas que muitas pessoas que, por exemplo, estão no comércio, na indústria, têm a percepção e que, para mim, era do outro mundo. E eu dizia, e é assim, é? E a pessoa física e a pessoa jurídica não são a mesma pessoa? Mas sou eu. Eu sou a mesma pessoa e não é assim, não? Não é.
Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é o mito do empreendedor. Que ele diz que nós precisamos saber equilibrar entre o técnico, o empreendedor e o administrativo. E, na verdade, como profissionais, isso é uma realidade. Se você está na faculdade, invista em cursos paralelos para que você possa divulgar o seu trabalho, para que você possa gerenciar o seu negócio, para que você possa aprender sobre isso, porque é uma carência muito grande. As pessoas sentem essa dificuldade, muitas vezes, de irem a um serviço, de irem a um profissional e não se sentirem ali percebidos, porque, na verdade, o profissional está preocupado só em executar a técnica. Como é que a senhora vê seus alunos que tanto lhe elogiam e que tanto falam bem da senhora? Como a senhora vê essa satisfação profissional na sua vida de um aluno dizer que a senhora não faz as coisas por dinheiro, nem pelo financeiro, e sim faz porque ama o que faz e faz com amor e transmite para eles que o que vai passar para eles é algo que vai acrescentar na vida deles, que vai aumentar e elevar o intelecto e a pessoa. Isso é coisa de aluno querendo me fazer chorar, né? Eu tô sabendo. Peraí, só um minutinho, deixa eu secar. Ó, antes de tudo, eu quero agradecer, porque se eu hoje estou aqui, foi uma recomendação de um aluno. Então, Newton, se você estiver assistindo, muito obrigada pela sua recomendação, pela sua confiança. E essa questão de estar com as pessoas e receber esse tipo de feedback, ao mesmo tempo, é uma alegria muito grande, porque eu entendo que aquele objetivo que eu tenho lá na minha casa, em silêncio, no momento das minhas orações, no momento que eu converso com Deus e eu digo assim, olha, use tudo que eu sei para poder fazer os bem às pessoas, para poder ajudar a quem precisa. Então, quando eu recebo um feedback desse, é um sinal de deu certo. Então, enquanto a pessoa fala, eu sorrio, agradeço e aqui dentro estou dizendo, meu pai é seu, porque isso faz parte do nosso acordo. E também é muito bom porque traz uma responsabilidade. Nós temos aquele mito de que responsabilidade é algo ruim, é pesado. E, para mim, responsabilidade é algo muito bom, é um sinal de confiança. Eu sempre agradeço muito aos meus alunos, aos mentorados, pela confiança que eles têm em mim. Eu brinco com eles e faço igual aquele desenho do Patolino. Você pode questionar os meus métodos, mas não os meus resultados. Então, eu vou ali e trabalho com eles e a gente realmente aprofunda a comunicação, olhando para a parte masculina e feminina de tudo isso, para essa essência de cada um, para que eles possam ir para a vida com o melhor. A senhora tem características bem admiráveis, a senhora é muito família. Sim. A senhora tem um amor muito grande pelo que faz, pela sua profissão. A senhora escolheu a profissão, abraçou e amou e faz ela com muito amor. E a senhora, professora, tem a característica de ajudar o próximo. Como é que se explica isso tudo, professora? Eita, Dudu, como é que se explica Deus? Eu acredito que tudo é evolução. Como eu te falei, durante muito tempo o meu desafio como profissional foi me desprender do técnico. Porque quando eu estava ali só no técnico, eu me garantia com o meu conhecimento. E eu gosto de estudar, muito. Eu tenho aí uma regra, inclusive comigo, que tem um momento que eu tenho que parar um pouquinho, dar uma oxigenada para poder retomar. Então, esse ano eu estou proibida, não compro mais curso, não faço mais nada, só o ano que vem. Para que eu possa segurar esse vício de aprender, de descobrir o tempo todo. E, ao mesmo tempo, eu entendo que quando nós vamos fortalecendo as nossas bases, eu deixo de ser só técnica. Aí eu passo a ser humana. E quando eu passei a ser humana e olhar para as pessoas não pelo estou recebendo, estou entregando, mas olhar para as pessoas e dizer o que é que eu posso fazer de diferente. Então, alguém que me procura,
não faz somente o exame, não faz somente a consulta. Ao final eu tenho um momento que eu digo, peraí, a gente precisa olhar como esse problema interfere na tua vida. Porque o que eu quero que ela saia dali é olhando para a vida dela e entendendo que não é a fono que vai fazer o milagre. É ela que vai fazer isso. Aí eu virei mais humana do que Mas a senhora técnica. tem passado com muita firmeza pelos seus alunos que estão falando aqui comigo. O que a senhora transmite a eles é o que a senhora é e as suas qualidades têm passado para os seus alunos. Que bom. Eles têm absorvido e têm implantado, tanto na parte da comunicação, na área da fonoaudiologia, como na área humana. Aquilo que a senhora explicou. A senhora se tornou, a senhora não deixou a técnica, a senhora balanceou a técnica com a humanidade. Juntou os dois e implantou na sua vida e tem passado para os seus alunos. E aí? Como é que fica a professora? A professora tão admirada, tão amada, tão... achando. A professora fica muito feliz. Tão evoluída, assim, intelectualmente como espiritualmente. A senhora é uma pessoa que transmite algo muito sincero, muito claro, muito... Traz luz, traz algo de bom, transmite coisas boas. Fala de amor ao próximo, de ajudar pessoas que têm dificuldade. Qual a boa dica para aqueles que precisam de uma comunicação no dia a dia? Uma dica da senhora. Para aqueles que não têm, assim, conhecimento de nada, que não tem essa visão do que é uma fonoaudióloga, não tem uma visão do que é essa área da comunicação. Qual uma dica boa para uma pessoa dessa? A dica boa para quem precisa da comunicação é compromisso e respeito. Compromisso com aprender e praticar, porque senão fica só aquela esponja recebendo informações e sem colocar em prática, você não vai evoluir. E respeito, porque muitas vezes nós, por essa cultura que nós temos, que é uma cultura que trabalha muito a degradação, a humilhação, você não sabe, não cala a boca, fica na tua. É isso que a cultura prega. E muitas vezes as pessoas chegam se desrespeitando. Elas precisam falar alguma coisa, elas precisam apresentar alguma coisa, elas precisam gravar um vídeo e tá horrível. Isso não presta, isso não merece nem ser visto. Então, a primeira coisa que eu sempre digo é: tenha educação e respeito com você. Olhe para aquela pessoa com carinho e diga para ela: olha, eu aprendi uma técnica que de repente te ajuda. Vai lá e repete, faz. E aplica. Então, o compromisso e o respeito, eu penso que é a balança principal para a comunicação. Qual o segredo de tanto sucesso, professora? A senhora lidar com pessoas de caráter e personalidade diferentes, jeitos e mentes diferentes, e a senhora poder administrar isso e mostrar a eles que eles podem se comunicar bem, que eles podem respeitar, como a senhora disse, uns aos outros, e também mostrar a eles que eles podem ser humildes. Porque é assim, professora, existem pessoas na área da comunicação, na área da gente que faz reportagem, que faz isso, que sempre um quer ser mais do que o outro e que sempre um quer estar num patamar melhor e que ele que é o comunicador e que ele é que é o bom e que os outros sempre estão abaixo dele. Como é que a senhora transmite se seus alunos são de um nível iguais? Eles não são. Eu já falei com alguns alunos seus, não só um, mas mais de um, e eles dizem: não, o método que a professora me ensinou é esse, então é isso aqui. Então a senhora aplica de uma forma muito, assim, eficaz, que eles se tornam um ser humano só, com uma visão só, com uma mentalidade só e com um tipo de expressão e comunicação, e jogando para o lado do egoísmo e sendo pessoas mais humildes. Como é que a senhora consegue fazer isso, professora? Ensinando a dizer não. A senhora agora foi curta e objetiva, viu? Ensinando a dizer não. A gente precisa aprender a separar o que é nosso e o que é do outro. Como eu te falei, eu tenho, de fato, alunos que são de várias
áreas, de vários segmentos. Eu tenho alunos que são médicos, engenheiros, advogados, mas eu tenho alunos que são porteiros de prédio. Eu tenho alunos que estão na área da política. São pessoas que existem funções diferentes e recebem remunerações diferentes de acordo com a função que vão receber. De acordo com o que eles vão exercer, eles vão ter a remuneração. Isso aí, o valor da remuneração é referente ao que ele executa profissionalmente. Mas o valor da pessoa, ele independe do quanto ela tem na conta ou do trabalho que ela está fazendo. Então, eu fui educada dessa forma. Eu fui criada ouvindo: você precisa tratar o porteiro e o presidente com o mesmo respeito. Cada um pode te dar possibilidades e oportunidades diferentes, sim, porque desempenham funções diferentes, mas o respeito à pessoa é o mesmo. Eu fui educada entendendo que eu não posso destratar uma pessoa que trabalha comigo, porque aquela pessoa podia ser eu, podia ser a minha mãe, podia ser a minha avó, podia ser a minha filha. E eu não quero que as pessoas que eu amo sejam destratadas pela função que elas exercem. Então, gente é gente. O valor humano é absurdo. E aí, cada um, dentro das suas funções e execuções no dia a dia, vai ter sua remuneração. Isso faz parte. Mas esse olhar é o que eu sempre procuro levar. Quando hoje se fala muito de propósito. Você tem que ter o seu propósito, Eu vejo que o propósito é a sua utilidade. Se você não consegue ser útil para o outro, delicadamente, fecha a boca, fale não. Se você não pode fazer o bem, não faça. E muitas vezes fazer o bem é dizer um não. É estabelecer o limite. Então, quando eu estou ensinando, por exemplo, os alunos a construírem roteiros, eu digo: olha, traz aqui o tema do que vocês precisam conversar, mostra que você é de carne e osso, que você entende os sentimentos, mas estabelece qual é o limite. O final de uma conversa tem que ser sem ninguém dever nada a ninguém. Tem que ser: eu consigo ir até aqui. Dá certo para você? Se não der certo para você, a gente vai ter que procurar uma outra pessoa para suprir essa necessidade. Mas eu consigo ir até aqui. Então, eu, de certa forma, ensino os meus alunos a serem um pouquinho egoístas. E ter limite. E ter um limite. Egoístas no sentido de não se atropelar, não passar por cima de si, na busca de ser aprovado pelo outro, de ser bonzinho para o outro. Porque quando você passa por cima de você, em algum momento vai dar errado e aquilo ali vai virar uma arma onde você vai jogar para o outro: olha, fiz porque era para você, e agora? E aí você usa a sua comunicação como uma arma para ferir o outro. E aí vem as chantagens emocionais, vem várias coisas que acabam acontecendo e distorcendo uma boa comunicação. Professora, existem mulheres ou homens na área sentimental de casais que procuram a senhora para se consultar também e ter uma forma melhor de se comunicar com seu parceiro e acabar com algumas daquelas desavenças que existem entre os casais, que muitas das vezes falta comunicação entre os casais. Hoje em dia, como a senhora falou, na área da comunicação, da telecomunicação, que são os tablets, a tecnologia que as pessoas se viciam, perdem o hábito de conversar e de se comunicar. Existem pessoas que procuram a senhora. Qual a dica boa para essas pessoas? Casais também me procuram para fazer um acompanhamento. Eu estou finalizando inclusive agora, onde muitas vezes existe essa barreira da comunicação, que entre o casal não pode haver, não deve haver. Uma vez que, no momento em que duas pessoas se unem com um objetivo comum, elas precisam alinhar as expectativas e as intenções constantemente.
Então, muitas vezes, eu não alinho as expectativas com outra pessoa e eu continuo agindo ali. E quando a pessoa tem uma reação diferente, tem uma atitude diferente daquilo que eu espero, vou ali jogar cobranças e levar situações de 10 anos atrás para dizer, naquele dia você fez isso. Então, é aquele momento que acaba se partindo. Acho que o Flávio já passou por isso, hein? Ele me deu uma olhada ali agora. Então, mas é ou não é, Flávio? Às vezes você tá agindo pensando como o outro deveria responder, ao invés de você chegar para o outro e dizer, olha, eu preciso de apoio nisso aqui. Às vezes, a gente não tem a coragem de olhar para quem está com a gente no trabalho, não só no relacionamento, e dizer, o que é que eu posso fazer por você? O que é que você precisa de apoio nesse momento? Porque vai que a pessoa pede alguma coisa que eu não quero. Então, eu preciso ter essa humildade, inclusive de dizer, olha, eu entendi que você precisa disso, mas eu não posso te oferecer. É um exercício de amadurecimento. A Marta está perguntando aqui pergunta à professora, porque há um travamento entre eu e meu esposo. Às vezes ele embirra e não fala, e passa dias sem se comunicar, e isso leva ao casamento ficar fragilizado, e às vezes acontece comigo também. Ela disse que era dele, aí ela terminou absorvendo essa falta de comunicação e começou por ele e finalizou nela. O que fazer na área da senhora para ajudar essas pessoas? É bom lhe procurar, viu? É bom procurar. Marta. Marta, não haja como a mãe dele. Quanto mais você ficar atrás, querendo saber o que foi, perguntando, e foi isso, foi aquilo, tentando acertar, mais ele vai se fechar. Se ele está se fechando, é um sinal de que ele não está se sentindo à vontade, porque se ele abrir a boca, provavelmente vai vir aquele julgamento. E não que você esteja fazendo isso por mal, você foi educada, a nossa cultura foi educada para ficar ouvindo o outro e tentando dar solução, e tentando revidar. É aquela coisa que você diz assim, eu tô preocupado, aí o outro faz, não, nem combina com você, não precisa se preocupar, ai que besteira. Ou que você diz, eu tô meio triste, não, faça isso, faça aquilo, então você dá 1000 soluções. Então, se eu puder te dar uma orientação, conversa com ele, sem julgamento. Rubem Alves diz assim, todo mundo quer fazer um curso de oratória, mas ninguém quer fazer um curso de escutatória. Então, o passo básico de uma boa comunicação, Marta, é ouvir. Pergunta o que é que está acontecendo, como é isso aqui para você, e para. Vai dar um negócio aqui dentro, bebe uma aguinha, respira, faz um mantra e espera. Às vezes ele vai levar uns minutinhos para falar, às vezes ele vai precisar de um dia para falar porque ele não está acostumado, mas aí aos poucos ele vai entender que se ele chegar e contar tudo e ao final você dizer, certo, eu só queria entender, vai ficar muito mais fácil, porque muitas vezes a pessoa ela não quer a solução, ela só quer o espaço para ser ouvida. Professora, por isso que a senhora estuda muito, né? Porque a comunicação abrange muitas áreas, né? Todas as áreas da sua vida leva a comunicação. Como é que... Assim, só entrevistando a senhora para ter essa dimensão do que é, né? Às vezes você próprio se comunica e vive no meio, mas você não tem a dimensão do tamanho do que é a comunicação na vida de um ser humano, né? Porque a mulher dizer que passa não sei quantos dias brigada com o marido, que fragilizou o relacionamento, mesmo amando o marido, quer dizer, pela falta de comunicação, acaba um relacionamento de anos, com filhos, com família constituída, com essas coisas, né, professora? Então as pessoas têm que buscar mais essa busca aí por conhecimento nessa área, porque senão vai ficar um negócio meio desorganizado. Uma perguntinha para... O que trouxe e absorveu tanto na sua pessoa, seu avô? Eu vejo que você fala do seu avô com
muita convicção de amor, de carinho, de respeito, de tudo que ele trouxe na sua vida. O avô foi o que na vida da fonoaudióloga hoje, que ajuda tantas pessoas? Dudu quer me fazer chorar. Quero não. A gente vai registrar, fica registrado depois esses momentos pra gente guardar. Ele tem um quê em você que é transparente, notório e pessoa, eu acho que a pessoa que fala com você e comunica um pouquinho sente. Seu avô foi um pilar, uma base, um alicerce. Teve aquele alicerce de construir um prédio de 50 andares, que eu creio que a professora ainda vai crescer muito na sua área. Amém. Mas ele foi o primeiro tijolo. Ele é a base forte, sem dúvida. Então fala um pouquinho dele pra mim. Vamos lá. Eu tô acostumada de fazer as pessoas assentirem em público, então eu não me prevo disso, e se por acaso uma lagriminha rolar aqui, tá tudo certo. É merecido, diante de tudo que ele significa pra mim. Meu avô, ele é o meu grande herói. Quando eu era criança, e aí eu vou entrar um pouquinho na comunicação, que algumas pessoas vão entender disso, e depois eu resgato a história do meu avô. Quando nós somos adultos, o patrimônio é tudo aquilo que nós conseguimos conquistar, que vai além de nós. O carro, a casa, o dinheiro, as possibilidades. Quando nós somos criança, quem é o nosso patrimônio? Pai e mãe. E sou filha de duas pessoas incríveis. Eu herdei todas as qualidades de determinação, de coerência, de dedicação. Tudo que as pessoas me olham hoje e dizem assim, Janaína, que bom que você é assim. Eu consigo enxergar que eu herdei deles. Mas quando criança, eu não tinha muito contato com os meus pais, os dois dentistas, funcionários públicos, então eles passavam muito tempo fora. E era como se o meu patrimônio ali tivesse delapidado, porque eu não tinha contato muito com eles. Então eu não usufruía daquele patrimônio, eu me sentia pouco vista. E então, para onde eu ia? Para casa de vovô e vovó. Que eu amava ficar lá, porque aí eles já eram aposentados, eles estavam em casa, e vovô sempre foi muito brincalhão, muito engraçado, então ele era aquele parceirão que comprava bombinha pra gente soltar na beira da fogueira, enfim, tudo que a gente não podia fazer com ele acontecia. E claro, como ser humano tem os seus defeitos, né? Teve as suas fraquezas ao longo da vida, mas como meu avô, eu nunca consegui enxergar nenhum defeito dele. Então, ele era o meu grande herói. Ele era aquela pessoa que estava junto quando eu conseguia fazer as coisas. Eita, vou chorar, Dudu. Ele foi aquela pessoa, quando eu entrei no curso de fonoaudiologia, que eu fiz o primeiro molde auditivo, que foi para ele, pro aparelho dele, ele disse: "Oh, minha filha, eu tenho tanto orgulho de você." E isso não tem preço. E eu me destinei na minha vida a fazer com que as pessoas tivessem essa mesma sensação de se sentirem vistas. Ele me proporcionou isso. Então, é por isso que ele é tão forte na minha carreira. Ele entra comigo em todos os meus atendimentos. Vovô era muito gentil e ele era muito acolhedor com as pessoas. E eu pude ver o crescimento dele, eu pude ver a transformação de como foi difícil para ele se superar. E meu avô terminou a vida aos 94 anos falando japonês e fazendo um monte de coisa que todo mundo dizia que ele não ia fazer. Então, eu passei a levar isso para o meu atendimento. É por isso que eu digo, sim, a fonoaudiologia me formou, a saúde mental me fortaleceu, o currículo é bom, mas tudo isso começou lá atrás. E quando eu tive o meu momento assim de realmente me reencontrar com Deus, de me sentir filha de Deus,
essa vivência com ele veio muito forte. E eu disse, como é que eu faço? Era num domingo de Páscoa. Eu digo, como é que eu faço para levar isso? E aí fui revisitando as histórias da minha vida. Eu digo, é vovô, é ele. Que por onde eu vou, para onde eu for, como eu for, ele tá comigo. Uma das partes mais importantes da sua fala Sem dúvida. é que você tem esse amor intenso pro seu avô. Sim. O amor que você tem por ele é intenso, notório, Total. claro Total. demais. E como pai e mãe, eu amo os meus Com pais. certeza. Aprendi a amar, a respeitar e a compreender que hoje eu adulta, eu entendo que naquele momento eles estavam dando o melhor deles. Mas como filha eu consegui enxergar os defeitos de pai e mãe. Mas como neta eu nunca consegui enxergar. Então o meu herói é ele. E você, assim, na sua fala, você tem conscientização que seus pais estavam buscando o melhor para você também, né? Trabalhavam, assim, intensamente para trazer as coisas melhores para vocês, filhos, né? Sim, A sim. gente tem essa consciência, mas o vovô já estava aposentado, tinha todo aquele amorzão, aquela atenção. Não tinha mais assim, a obrigação de ter que botar ali que as coisas. privilégio você teve de compartilhar momentos da sua vida, da sua infância com seu avô. Muito bom isso. Coisas que crianças de hoje não têm. Não. Eu Assim, tive... nem tem o hábito, nem tem a oportunidade e nem tem essa atenção que você teve. Né? As pessoas hoje estão muito... Eu tive a bênção de ter meus avós maternos até os meus 36 anos de idade. Então, assim... Bom demais. Adulta, formada, trabalhando fora, vinha pra cá pra poder ficar com eles e é um privilégio. E é o que eu levo de melhor na minha vida. E claro, os meus avós todos, né? Os avós paternos também são importantes. Eu tive avó paterna até esse ano. Olha, Bom demais. uma mocinha, avó paterna até esse ano. Aos 42 a pessoa ainda tem avó. Mas eu tenho muitas lembranças boas. E os meus dois avós, o paterno e o materno, eu tenho assim lembranças muito carinhosas deles. Então é muito bom. Das avós também, né? Mas é porque o avô tinha um chameguinho. Eu falei do seu avô preparando você para fazer outra pergunta. Ai, meu Deus. Quando eu vou chorar. Contato de poder se comunicar e não consegue mais falar, e você como profissional ajuda elas a trazer de volta a fala e a voz e elas poderem se comunicar de novo. Como você se sente? Eu sinto revivendo o vovô. Eu, cada vez que tenho uma atuação diante de um idoso, eu enxergo muito forte e eu sempre levo isso. Clinicamente, eu trabalho na parte auditiva, essa parte de linguagem, de fala, da parte clínica já faz alguns anos que eu não atuo. Então, eu me dediquei muito ao que eu cresci, que foi vendo a coisa do aparelho auditivo, de fazer o exame. Então, hoje eu ainda tenho alguns atendimentos clínicos, tem uns xodozinhos que eu ainda dou assistência a eles. Mas vovô estar sempre comigo, no atendimento, no momento de explicar que eu entendo para ele que é difícil, porque eu via que era difícil aceitar, que de repente você passou por uma condição que tirou sua autoridade, sua autonomia. Autoridade porque como você, quando chefe de família, quando está ali à frente, responsável pelas coisas, de repente é abatido por uma condição de saúde, você tem que delegar ao outro. Então, de certa forma, para a pessoa é como se ela estivesse perdendo o espaço, perdendo a utilidade, que a gente falou lá no começo. Então, é um motivo de resistência e é algo que eu tento levar para eles. E a cada vez que a gente consegue, que a gente conquista, hoje de manhã eu estava fazendo atendimento, tinha uma que estava com dificuldade, ela não conseguia encaixar, a gente ficou lá, vai, desencaixa, volta, faz de novo. Ela dizia, eu não vou conseguir, eu digo, pega o espelho, olha. Até que ela entendeu como era, eu digo, pronto, tá tudo certo. Então, assim, é realmente um momento de resgatar toda aquela paciência, tudo aquilo que ele me fazia sentir vista, que ele dizia assim, olhe, é isso aqui que faz a pessoa se sentir bem. Então, eu revivo esse amor diariamente.
Você era a queridinha do vovô? Eu era. Teu bracinho tinha, ainda sendo. você era a queridinha dele. Era aquele que botava no braço e dava muito cheiro. E brincava, contava as histórias. Eu acho muito que... bom isso, muito importante. Onde ele tiver, eu acho que eu ainda sou. Desculpa, tá? Meus primos, meus irmãos, desculpa. Mas nós tínhamos realmente, como eu te falei, como os meus pais passavam muito tempo fora, então meu avô e minha avó maternos foram as minhas figuras. Então, e o meu avô, ele era de um jeito que, não desmerecendo, né, todo o resto da família, mas ele tinha um jeito comigo, a gente tinha uma afinidade que era diferente. Ele era muito brincalhão, então assim, era um senhor de 60 anos que ia jogar bolinha de gude, ia fazer não sei o quê, e que ninguém tinha paciência para estar fazendo isso com os meninos. Então, ele tinha realmente isso. E eu tive uma proximidade muito forte com ele. Cresci dando esse suporte porque eu gostava, não porque eu era obrigada a fazer. E no momento em que ele adoeceu e que precisou ali de suporte, eu estive o tempo inteiro ali. Muitas vezes ele dizia, você vai ser meus olhos e meus ouvidos. Então, vem aqui. Eu recebi a confiança dele. Então, sim, eu era a queridinha. Eu já sou um grande admirador do seu avô, só pela pessoa que você Não é. Ele era muito inteligente. Era um ser de luz. Tem pessoas que só você falar, você dá para imaginar e tentar conhecer na sua imaginação que aquela pessoa era muito importante e muito inteligente. Ele era muito inteligente. Um ser de muita luz. Com as netas. Assim, a família que tá aí, não precisa ficar com ciúme, é uma coisinha pessoal. Desculpa. Né? Ele amava todo mundo, Janaína também ama todo mundo da mesma forma, mas é uma coisinha pessoal, né? Qual conselho você dá? Vou sair dessa parte sentimental sua, tá mexendo muito. Qual conselho você dá para pessoas que estão nos assistindo e que quer seguir a carreira que você seguiu da fonoaudiologia? Qual o conselho para aquelas pessoas que escutaram, que têm essa vontade que você já teve um dia e realizou esse sonho? Qual a mensagem que tu deixa para essas pessoas, Janaína? Estude muito, domine a técnica, mas lembre do seu lado humano, leve aquilo que você mais gosta para o seu atendimento, para o seu momento com as pessoas. É algo que faz realmente a diferença, porque fonoaudiólogas no Brasil, nem sei quantas tem, que trabalham com comunicação e oratória, algumas milhares. Mas neta de seu Zé Benício, com a história que eu tive, só tem eu. Desculpa, Brasil. É verdade. Mas é isso. Eu penso que o que faz com que a gente se diferencie é nós levarmos aquilo que, de fato, faz parte da nossa história. Então, às vezes, é aquela pessoa... Eu sempre digo para os mentorados, às vezes eu faço algumas mentorias para fonoaudiólogos, e aí eu digo para eles, leve o que é que você tem de melhor. Você sabe tocar violão? Leva o violão para o atendimento. Eu sei cozinhar. Leva aquilo ali, porque você vai fazer a mesma abordagem, mas você vai colocar a sua essência. Então, o trabalho se torna leve. E aí a coisa flui com muito mais facilidade. Para você, porque você precisa de ter sua satisfação pessoal, mas também para o outro, porque o outro vai dizer assim, caramba, eu nunca tive alguém que me atendeu dessa forma. Então, todo mundo ganha. Ganha. Eu quem ganha, tá toda entrevistando assim. Coisa boa. Professora, e aí esquecendo a pergunta da mulher que mandou lá do Rio de Janeiro. Meu Deus do a céu. neta dela troca o R pelo S. Na fonoaudiologia, o que é que pode ser feito por essa criança? Ela disse que tem que se levar até uma profissional do seu gabarito para que seja consultada, mas às vezes essas pessoas não têm esse recurso todo que ela diz aqui que é muito caro. O que é que a senhora aconselha essa... Acho que o neto troca o R pelo L, não é isso? R pelo L. Então, as crianças trocam essas palavras. Tem, é muito comum. É o famoso cebolinha, que ele vai falar o tleis, o tlatô, ele não tem a força necessária para fazer o som do R vibrante. E aí acaba atrapalhando a comunicação. E é algo que precisa ser visto, porque
enquanto a criança é pequenininha, trocar uma letrinha é fofinho. É bonitinho, mas à medida que a criança vai crescendo, se chegou ali aos 4, 5 anos, continua com a dificuldade, à medida que ela vai crescendo, aí já perde a graça, porque vem o bullying, às vezes vão vir dificuldades de leitura e escrita, porque a criança não consegue fazer a transição. E muitas vezes pode ser uma imaturidade ou uma desorganização. Tem criança que chupa dedo, chupa chupeta durante muito tempo. E aí a língua perde a força necessária para fazer o movimento. Então é necessário passar pelo fono, fazer a avaliação para entender direitinho o que é que está acontecendo, onde isso está atrapalhando e aprender os exercícios. E uma dica essencial, não imite a criança, não fique rindo da criança, porque isso vai fazendo com que a autoestima dela caia, vai fazer com que ela entenda que ela é menos capaz. E muitas vezes ela para de falar ou ela evita para não receber aquele estímulo negativo. Então é muito necessário isso. Hoje em dia existem possibilidades por atendimentos públicos, mas aí de cada cidade tem suas regras, mas é sempre necessário ter essa possibilidade de buscar, para que possa melhorar e evoluir e ele saia dessa infância sem maiores traumas, porque nós carregamos vários, né, da infância, então menos esse. Eu posso esperar da professora no ano de 2025, a professora disse que os planos agora são para 2025. Sim. Algum livro, alguma coisa escrita da sua parte e da sua história de vida ou da sua parte profissional? A senhora tem esse pensamento de escrever algo e deixar esse legado escrito? Para a posteridade. Dudu dando ideias. Isso não está. Eu tenho uma escada, mas Dudu. É porque as histórias dos seus avós, assim, a sua história pessoal, não tão profissional, mas a pessoal serve de base para muitas pessoas que têm vidas desajustadas. Assim, saindo um pouco da fonoaudiologia para passar para a parte pessoal, que tudo envolve comunicação, sim, mas a sua parte familiar, a sua base é muito importante para que você deixe esse legado para pessoas que futuramente vão estar com essa área muito fraca. Sim, sim. A senhora pensa em escrever algum livro? Não estava pensando não, Dudu, mas agora eu tô. Eu tenho um livro na área da fonoaudiologia, na área de comunicação. Inclusive, esse é um livro que ele é oferecido para quem participa do Clube da Oratória. Então, tem técnicas, tem dicas, mas ele é realmente algo que trabalha alguns aspectos emocionais, mas tem muita questão da técnica. Essa parte da história do meu avô, hoje ela é levada nas palestras, nas mentorias. Então, essa história ela já circula em alguns ambientes. Se vai ser por escrito, não sei ainda, mas quem sabe já sair daqui com uma ideia, uma semente. Escrever, né? Muito bom. Já sair com uma semente. A senhora ter isso escrito, porque não... É. As palavras e as imagens não vão morrer nunca, mas as escritas também vão durar por séculos, sim, né? Sim. É muito bom que a senhora escreva um livro dessa parte aí para que resistem e as pessoas tenham esse conhecimento. Quem sabe, Muito bom. Quem sabe isso aí para 2025, mas uma coisa é certa, independente dessa escrita sair ou não, o segredo não está na minha família, o segredo está na de cada pessoa. Quando o segredo, na verdade, é quando você tem coragem de olhar para trás, enxergar tudo que dói e dizer assim, eu vou separar aqui, vou levar aqui, vou levantar aqui e olha, eu vou alimentar isso aqui. O segredo de cada um de nós está na nossa história. Então, os meus alunos, eu sempre digo, tá com dificuldade de comunicação, olhe com quem você precisa fazer as pazes. Se é com seu pai ou com a sua mãe. E eu ensino a eles a olhar para essa comunicação e entender com quem é que eles precisam fazer as pazes. Para, a partir dali, a coisa fluir. O segredo está na nossa história. Como se pode levar esta professora a uma escola para dar uma palestra de oratória ou de comunicação ou dessa área? Futuramente, em 2025, vai ter alguma palestra? Com Tem planos certeza. fora o curso?
Porque o curso da senhora já é notório que é um grande sucesso na cidade de Campina Grande e em outros lugares. Mas aí para 2025 vai ter uma novidade dessa, uma palestra, um lugar grande, público, que as pessoas mais carentes possam ter esse acesso ou não? Estamos negociando aí uma palestra, ainda não tenho nada, não posso divulgar porque não tem nada certo, mas planos, tem plano sim para 2025. Tem curso de oratória com uma combinação de comunicação assertiva e também com uma professora de português, onde nós vamos unir forças e voltar isso aí para os negócios, para que a gente possa desenvolver aí uma vertente, uma abordagem diferente. Então, aguardem que vem muitas coisas boas para 2025 e continuar crescendo. Eu comparo a minha vida a uma escada, eu estou sempre procurando subir o próximo degrau, entender o que é que eu preciso fazer para fortalecer essa escada. A professora está aberta para essas parcerias com o poder público e o poder público e privado, para que esteja levando essas mentorias e essas palestras para a escola e para esses cantos. Sem dúvida. Quem tiver interesse pode procurar a professora no Instagram e lançar a proposta. Sem dúvidas, para parcerias, para ver essas possibilidades de ampliar o acesso das pessoas, eu tenho total interesse que todo mundo conheça seu Zé Benício. Eu tenho total interesse que o que eu consegui resgatar na minha vida possa inspirar as outras pessoas a dizerem: o que é que eu posso olhar na minha história também? Então, existe sim essa possibilidade. Entre em contato comigo lá pelo Instagram, @JanaínaBenício_. O Benício é forte. É forte. E, na verdade, a gente vai vendo aí tudo que for necessário. Planos para 2025? Muitos? Muitos. Tem muitas metas estabelecidas. E o sonho é crescer, é expandir. Eu ainda não escolhi a palavra de 2025, provavelmente vai ser expandir, porque pelo movimento que está acontecendo, pelas coisas que estão sendo amadurecidas, não tem outro caminho, pelo menos nesse momento de onde eu enxergo. Mas é expandir, é levar isso para outras pessoas, é levar isso de outras formas. Hoje eu já consigo fazer trabalhos online, então conseguir levar mais pessoas para poder ter esse olhar. Parte espiritual da vida tão estabilizada, amor tão presente na sua vida, que levar para 2005, do ano de 2024. Você está muito estabilizada espiritualmente e emocionalmente. Você tem um amor que transmite para seus alunos, para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus familiares. 2005, que levar desse ano agora de melhor? Ainda vai aumentar esse amor, isso tudo? Com certeza. Com certeza. Para 2025, que o amor que eu tenho, ele possa transbordar muito mais. A certeza que eu levo para 2025, de todos os dias que eu vivi esse ano, é de que nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Não há situação. Às vezes a gente olha e diz assim: eu não vou dar conta. E aí é aquele momento que você para, respira e entrega aquilo que está além de você, sem deixar de fazer a sua parte, porque as coisas vão acontecendo. Tem muitas coisas que não acontecem e que você entende mais adiante que é proteção. E nós não estamos sozinhos. Sua história já está escrita, né? Deus escreveu lá no caderninho dele e o sucesso já está transbordando. Que bom. Professora, passando para os colegas que têm podcast, Sim. que querem fazer podcast com a senhora, está disponível também? Sim. Dessa forma gratuita que a senhora veio no meu. Sim. Dudu Notícias deu o pontapé inicial, né? Sim. A gente trouxe a senhora, vai trazer outras vezes, a senhora já está convidada. Ah, já que bom. Estamos ao vivo convidando a senhora para em outras oportunidades nesse ano que vai vir, de 2025, para a senhora divulgar seus cursos. O canal do Dudu Notícias também já está aberto, a senhora só vai mandar pelo zap: Eduardo, vai ter curso de tal, coloca aí no teu canal, divulga aí. Estamos abertos para a senhora também. Deixar os nossos agradecimentos. 1h30, dava para a gente ir 2 horas ou mais, mas foi muito bom, foi algo
satisfação pessoal minha foi imensa. Conhecer a senhora pessoalmente, já tinha ouvido falar dos seus alunos. Seus alunos falam muito bem, mas eu conheci e através da senhora também escutar a história do seu avô, da sua profissão, do amor que a senhora tem pelo que faz, que as pessoas devem ter, escolher a profissão, seja ela lixeiro, ou seja ele médico, ou engenheiro, ou repórter, ou comunicador, o que for, mas tem esse amor que a senhora tem pelo que faz. É importantíssimo. A senhora deixou a melhor mensagem de hoje à tarde, não só falando da fonoaudiologia, mas falando do que você tem que fazer, faça com amor, com dedicação, com respeito, né? E a gente agradece. A senhora fica à vontade aí para falar nos instantes finais aí o que a senhora desejar, ou deixar aí para os seus alunos, ou para os seus familiares, ou para as pessoas que lhe amam, que a senhora quiser, professora. Fica à vontade. Dudu, eu só tenho a lhe agradecer pela oportunidade de você, com todo o carinho, abrir esse espaço. Agradecer a Newton pela recomendação dele. A vida é feita de conexões, então a partir de um aluno que teve a experiência, faz uma recomendação, então você vai ali crescendo e nós temos essas possibilidades e isso é muito bom. Agradecer a Flávio por toda a atenção, por fazer com que tudo isso aqui possa funcionar da melhor forma possível. As pessoas que acompanharam, que mandaram perguntas, é um sinal de confiança, de reconhecimento, isso é muito bom. E comunicação é muito mais que técnica, comunicação é vida e nós precisamos entender e trazer isso para a nossa realidade. Se você tiver um comprometimento com você, com a sua melhoria, tenha certeza de que as coisas vão fluir muito melhor, que você vai alcançar melhor as pessoas e quem se comunica vai sempre mais longe. E os cursos estão abertos para 2025. 2025 e vai com vir lista de novidade espera. também na área dos cursos, né? Sim. Nas mentorias, nas Isso. palestras. E a gente vai estar acompanhando aí e participando. Eu vou participar de um curso Oh, de coisa oratória. boa. Vai estar ficando bem melhor. Oh, coisa Agradecer boa. à professora, dizer a ela que as portas sempre estão abertas, que virei um grande admirador do seu avô. E queria que a senhora obrigada. escrevesse esse livro para que eu passasse para os meus filhos e para os meus netos, que lá para frente a gente não vai estar mais aqui nesse plano celestial, a gente deixa as escrituras e passa para que as pessoas possam conhecer. Espero que a senhora escreva essas suas histórias, as histórias de seu avô, não só as técnicas, né? As técnicas eu sei que a senhora tem os livros lá dos cursos e tal. Dizer que a caixinha da senhora. Vai levar a caixinha. A caixinha é minha? Essas coisinhas que estão aí Oba! dentro, né? Essas guludices, a senhora vai levar Obrigada. para casa e dizer à senhora que as portas estão abertas. A gente agradece a senhora. A gente vai encerrar, né? Encerrar o podcast. Assim, querendo ainda ter muitos e muitos assuntos, muitas perguntas formuladas. A gente pede desculpa às pessoas, mas vai ficar nesse gostinho de quero mais, de conhecer mais. No próximo podcast com a professora Janaína, a gente vai fazer outro. Eu garanto que a gente vai fazer, ela já se comprometeu. A gente agradece, deseja uma boa tarde. Contem agradece comigo. a sua família também, porque elas fazem parte da sua vida. Eu sei que está todo mundo assistindo aí. E agradece a senhora, professora. Amém. Que Deus lhe Muito abençoe. obrigada. Amém. A nós. Lhe proteja, lhe guarde. E que a senhora possa continuar nessa força e com todo esse amor que a senhora tem a sua profissão. Amém. Muito obrigada. Nada, professora. Que bom. Que Tudo notícia sempre em alta você vai ver. No ritmo de informação nós vamos te entreter com as tendências do dia, tudo em primeira mão. Conectando o mundo nessa nova direção. Tudo é hora de informar. Cada notícia uma batida pra te animar. Tudo notícia que é tendência tá aqui. Informação de primeira
Notícias, o que tem cê tá aqui. Informação de primeira sempre pra você. Dudu Notícias, som que você vai sentir. Entre nessa vibe, venha nos seguir. Ao toque do sintetizador, as novidades vão soar. A cada clique a verdade vem pra te inspirar. Siga a linha do tempo, notícias na palma. Dudu Notícias, o futuro é nossa alma. Tudo no comando, podemos arrasar. Dudu Notícias, o que tem cê tá aqui. Informação de primeira sempre pra você. Dudu Notícias, som que você vai sentir. Entre nessa vibe, venha nos seguir. Dudu Notícias é o que há no seu dia a dia, sempre pronto pra brilhar.